Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as substituições trigonométricas. Então, vai se tratar de um novo método de integração. Então, o método de integração método técnico de integração para estudar integrais envolvendo termos da seguinte forma: raiz de x de a quadrado menos x quadrado, ou raiz de a quadrado mais x quadrado, ou raiz de x quadrado menos a quadrado, ou 1 sobre x quadrado mais a quadrado, dentre outros casos, tá? Vai ficar claro como que esse método se aplica para integrandos que têm esse tipo de função. E a ideia aqui, é utilizar as identidades trigonométricas seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ igual a 1 e tangente ao quadrado de θ mais 1 igual a secante ao quadrado de θ. Tá? Então são essas duas identidades que a gente vai usar nesse vídeo, tá certo? E qual que é o interesse em utilizar esse tipo de identidade para estudar essas funções? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Imagina que eu tenho a seguinte função, tá? Eu tenho uma função raiz de A2 menos x2, tá? Observa que se eu considerar nessa expressão, se eu fizer uma mudança do tipo x igual a seno de θ, tá? Então aqui eu não estou pensando a princípio nem no integral, mas simplesmente nessa função. Imagina que eu possa enxergar o x como sendo a seno de θ. Tá? Se eu fizer essa mudança, então o x, que é a seno de θ, x quadrado é a quadrado seno quadrado de θ. Tá? Então aí eu tenho raiz de a quadrado, posso colocar em evidência, uma vez que ele aparece nos dois termos, 1 menos seno quadrado de θ. Isso aqui é igual a, vou pensar que o a é positivo, então esse raiz de a quadrado é a, raiz de 1 menos seno quadrado de θ. Tudo bem? Agora, observa o seguinte, 1 menos seno quadrado de θ, olhando essa primeira identidade aqui, 1 menos seno quadrado de θ, é cosseno quadrado de θ. Então isso aqui fica a raiz de cosseno quadrado de θ, que é igual a módulo de cosseno de θ. Tá certo? Bom, então olha só o que aconteceu aqui. Dado que eu tenho essa função, se eu enxergar esse x como sendo a seno de θ, eu transformei uma função que envolve uma raiz de um polinômio em simplesmente o módulo da função trigonométrica cosseno de θ. Tá certo? E essa vai ser a ideia que a gente vai utilizar para estudar integrais que envolvem essas expressões. Então a ideia aqui vai ser a seguinte, vai ser, a partir dessas identidades trigonométricas, escolher mudanças de coordenadas envolvendo funções trigonométricas que simplifiquem o meu integrando. Tá? Então, imagina que eu tenho aqui, que eu tivesse esse integrando, raiz de A2 menos x2, eu transformaria, se isso for possível de ser feito, chamar de seno θ, eu transformo essa função raiz numa função dada por módulo de cosseno de θ multiplicado por uma constante. Tá certo? Bom, observa aqui o seguinte também, tá? Por que eu escolhi a seno de θ para chamar de x e não, por exemplo, tangente de θ ou secante de θ? A ideia aqui é a seguinte, olha só, a partir da expressão que eu quero simplificar, então a minha ideia é usar a substituição trigonométrica para transformar essa expressão aqui num quadrado, porque daí eu consigo cancelar a raiz, tá certo? E o que eu observo aqui é o seguinte, olha só, se eu escrever cosseno quadrado de θ
igual a 1 menos seno quadrado de θ, essa identidade é a que me permite fazer isso, ou seja, transformar essa diferença, aqui aparece 1 menos um seno quadrado, ou seja, tem uma diferença de quadrados, e aqui eu posso enxergar essa diferença de quadrados dessa maneira, ou seja, 1 quadrado menos seno quadrado. Então essa expressão, ela se assemelha a essa, no sentido de que, se aqui aparecesse o A seno, eu conseguiria escrever a diferença como sendo uma única expressão elevada ao quadrado. Tá certo? Então o A aqui a gente coloca para corrigir esse termo que aparece, ou seja, o A quadrado. Observa que se eu multiplico tudo que está aqui por A quadrado cosseno quadrado de θ, dá A quadrado menos A quadrado seno quadrado de θ. Como aqui aparece o A quadrado, então, ou seja, essa expressão aqui que é o A seno de θ, elevado ao quadrado, é quem deveria ser o x para que a expressão se simplifique, tá certo? Ou seja, a partir daí eu teria A quadrado menos A quadrado seno quadrado, que é isso, igual a A quadrado cosseno, tá certo? Ou seja, quem vai me dizer qual a função trigonométrica que eu vou escolher para chamar de x vai ser exatamente a expressão que aparece aqui. À medida que os exemplos forem aparecendo, eu vou chamar a atenção para isso, tá certo? Então o que fica aqui em aberto agora é, bom, será que eu posso fazer esse tipo de mudança dentro de uma integral? Bom, vamos então começar com essa análise, tá? Antes, porém, eu vou colocar aqui as duas expressões, ou as duas identidades trigonométricas que eu vou considerar. Uma delas é essa e a outra é essa daqui, secante quadrado de θ. Então essas duas identidades trigonométricas que eu vou tratar aqui nesse vídeo, tá certo? Bom, vamos pensar no seguinte exemplo. Eu vou tomar exatamente aquele exemplo ali, que é a integral de raiz de A2 menos x2 dx. Tudo bem? Bom, e aqui eu vou fazer a seguinte mudança de variáveis, que é chamar x de A seno de θ. Assim como eu fiz aqui do lado. Tá certo? Aqui eu vou chamar a atenção para o seguinte. Lembra lá nas substituições simples? Que foi o primeiro método que a gente estudou. O que a gente tinha lá era uma coisa assim. Você tem, por exemplo, x exponencial de x quadrado dx. E uma vez que aqui aparece uma função em quase a sua derivada, eu chamo de u x2. E aí du é 2x dx. Então aqui meio que estou fazendo uma revisão desse método. E daí eu tenho integral de x dx é du por 2. Então eu tenho du por 2, eu posso jogar o meio para o lado de cá e elevado a u. Tá certo? Então eu passo da variável x para a variável u. O que esse método de substituição simples faz? Ele pega uma função de x e chama isso de uma nova variável, que é a variável u. O que eu vou fazer agora aqui na substituição trigonométrica vai ser algo distinto. Observa que o que eu estou fazendo é chamar u de A seno de θ nesse caso. Tá? Ou seja, aqui o θ está fazendo o papel do u do lado de cá e o x é o mesmo x. Ou seja, a substituição trigonométrica, ele chama a variável x, que é a variável original, de uma dada função que eu vou chamar de g de θ. Tá certo? Então, ou seja, como eu vou querer depois voltar para a minha variável original, que é a variável x, isso aqui pressupõe que essa função g seja uma função invertível. Ou seja, para que eu possa depois inverter e escrever θ como função de x. Uma vez que escrevendo x como função de θ, o meu integrando, que dependia de x, vai depender agora de θ, e depois, no final das contas, eu tenho que voltar para a minha variável anterior. Bom, então, para que essa coisa funcione, eu preciso que seno de θ seja uma função invertível. Bom, e a gente sabe que a função seno é uma função periódica, e, portanto, não é uma função invertível.
Mas quando a gente restringe essa função ao intervalo menos π por 2, π por 2, né, essa função seno sim que tem inversa, que é a função arcosseno. Tá certo? Ou seja, essa mudança de variável ela vai ser considerada dentro desse intervalo. Tá? Não vai ser para tudo θ, não. Bom, então o que eu vou fazer aqui é, uma vez que eu identifiquei que esse integrando, se eu chamar x de a seno, eu consigo simplificá-lo, então eu vou tomar essa mudança de coordenada e vou refazer aquela conta que eu fiz ali do lado. Então tem um a quadrado menos a quadrado seno quadrado. O dx, que também tem que ser substituído, dx, diferencial de x é a, derivada disso em relação a θ, que é cosseno de θ, dθ. Então, ou seja, o dx se transforma em a, ou se escreve como a cosseno de θ, dθ, tá certo? E daí eu tenho integral de essa expressão toda que aparece aqui dentro. Foi exatamente essa conta que eu fiz, é o a módulo de cosseno. Então fica a módulo de cosseno de θ, vezes a cosseno, então a quadrado, cosseno de θ, dθ. Tudo bem? Agora observe o seguinte, essa mudança de coordenada faz sentido dentro desse intervalo. E dentro desse intervalo, menos π por 2 a π por 2, observe que a função cosseno é uma função positiva. Sendo assim, eu posso jogar fora esse módulo de cosseno e eu tenho uma coisa do tipo a quadrado, que é uma constante, pode sair pelo lado de fora da integral. Integral de cosseno quadrado de θ, dθ. Ou seja, eu transformei a minha integral dessa raiz de a2 menos x quadrado na integral de cosseno quadrado de θ, dθ, que é uma integral daquelas que a gente estudou no vídeo sobre funções trigonométricas. Foi o último vídeo que a gente tratou aqui. Tá? Aqui eu não vou refazer essa conta ou explicar novamente o que acontece, mas o que a gente fez foi escrever o cosseno quadrado de θ como sendo 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. E a partir daí eu consigo agora, isso aqui é igual a 2, multiplica a integral de meio em relação a θ é θ por 2, mais integral de cosseno de 2θ por 2 é seno de 2θ sobre 4, mais uma constante. Tá? Essa continha aqui ela é feita por uma substituição simples, eu também fiz isso no vídeo passado. Ou seja, eu tenho agora algo do tipo A2 sobre 2, que multiplica θ mais seno de 2θ dividido por 2 mais uma constante. Tá certo? Bom, agora aqui surge uma outra questão que é como que eu escrevo θ e seno de 2θ em função da variável x original. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou voltar aqui na minha mudança de coordenada. Lembra que a minha mudança de variável era x igual a seno de θ. Ou seja, o seno de θ é igual a x sobre a. O que eu vou fazer? Eu vou considerar um triângulo retângulo. Tá? Vou pensar que esse ângulo aqui é o ângulo θ. E eu lembro que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, eu vou chamar nesse triângulo esse cara de x e esse cara de a. Ou seja, chamando esse cateto oposto ao ângulo θ de x e a hipotenusa de a, eu tenho que o seno desse ângulo é x sobre a. Bom, e uma vez que eu tenho esse cateto x e essa hipotenusa a, como isso é um triângulo retângulo, eu sei pela regra de Pitágoras que isso aqui dá raiz de a2 menos x2. Tá certo? E a partir daqui eu consigo tirar o seno, cosseno, tangente ou qualquer função trigonométrica que eu precise em termos de x. Tá certo? Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer agora o seguinte, x2 sobre 2, θ mais seno de 2θ, eu lembro que é 2 seno θ cosseno θ. Então, como eu divido por 2, isso aqui vai me dar seno de θ cosseno de θ, mais uma constante. Tá? Então, ou seja, eu usei a identidade trigonométrica para escrever seno de 2θ em função de seno de θ e cosseno de θ, porque eu consigo tirar daqui direto. E aí agora eu tenho A2 sobre 2. O θ é o arcosseno
de x sobre a. Eu lembro que bom, se o seno de θ é x sobre a e essa função seno eu estou assumindo invertível, né, porque ela está definida desse intervalo. Então, θ é o arco-seno dessa expressão. Mais o seno, de novo, o arco-seno de x sobre a. E o cosseno de θ, eu obtenho o cosseno de θ sendo cateto adjacente, que é esse camarada, cateto adjacente ao ângulo θ, dividido pela hipotenusa. Ou seja, aqui agora eu tenho raiz de A2 menos x2 dividido por A, mais uma constante. Tá? Ou seja, eu tenho uma integral de uma função raiz de A2 menos x2. Eu uso essa mudança de coordenada chamando x de uma função trigonométrica, em θ, no caso aqui A seno. Essa expressão é tomada desse jeito, de forma a transformar essa diferença num único termo ao quadrado, e daí a raiz pode ser cancelada. E com isso eu tenho, finalmente, uma integral trigonométrica que a gente aprendeu a estudar no vídeo passado. Feito isso, resolvo essa integral. Chegado aqui eu tenho uma função agora de θ, eu preciso voltar para a minha variável original. Para fazer isso eu uso esse triângulo retângulo que me dá as expressões que aparecem aqui. Tá certo? Bom, vamos fazer